Oi, gente, tudo bem? Sou a Laura. Bom, eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre a minha história, sobre essa situação que de começo parece ser muito engraçada, tipo, surreal, porém acontece e tá chegando aqui no Brasil. Muitas pessoas aqui. É sobre como eu quase entrei numa seita. Eu vou compartilhar pra vocês como aconteceu desde o começo até como eu saí. Eu tava ano passado. Eu estava passando por um momento de muita procura, de muita sede espiritual, de muita oração, muita leitura bíblica. E eu tinha feito uma oração numa semana e pedi para Deus: Ah, Deus, você poderia me ajudar a procurar alguma forma de estudar a Bíblia, de aprender mais? E naquela mesma semana, uma garota me mandou mensagem no Instagram, uma menina que eu não conhecia. Ela era até de Brasília. Não vou falar nomes, né, aqui. Acho que sim, talvez. Eu vou colocar até print, talvez. Não sei. Não sei. Depois eu coloco, caso me dê na telha, né? Mas eu acho que não vou botar isso, não. E, assim, eu achei um pouco estranho, né? Essa menina me oferecendo um curso de bíblico online grátis. A gente não pagaria nada, eu não pagaria nada. E seria, então, feito por voluntários, por isso que seria de graça, porque eles receberam essa palavra de graça, então eles estão dando de graça. Foi alguma coisa assim. Ela falou que não era denominacional, ou seja, não estava vinculado com nenhuma igreja. Tá bom. Eu achei estranho, porém eu fui do mesmo jeito, com o pé atrás. Eu sempre estive com o pé atrás, na verdade, porém eu comecei a participar, né? Primeiro eram aulinhas introdutórias, temas bem assim tranquilos, como por exemplo, parábola de Jesus, como outras coisas. Na verdade, todo o curso foram parábolas só, no caso, né? Era um curso de 8 meses, totalmente online, feito 3 vezes na semana, e era de tarde, no caso, no começo era de tarde. E, bom, comecei, né? Comecei a participar desse curso. Eu tinha uma professora primeiro que estava lá para ver como é que eu tava. Depois eu ganhei uma pessoa que me ajudava, que era como se fosse uma assistente. Ela não falava em português, ela falava inglês. E aí ela começou, né, a... Era quase um discipulado, gente, praticamente. E foi aos pouquinhos, assim, sabe? Foi um processo muito devagar, muito lento. Quando você vê, você já tá ali dentro, já. Eles vão colocando ideias na sua mente aos pouquinhos, muito aos poucos. E eu fui muito cabeça dura, eu confesso, que eu deveria ter, tipo, lido os red flags, né? As, os alertas que apareceram na minha mente. Sempre ficavam pensamentos na minha mente, tipo, isso tá certo mesmo? O que que é isso? Tipo, eles falavam sobre. Começaram depois com o tempo, né? Fala sobre palavra revelada do Novo Testamento, sobre um tal de Novo João, sobre parábolas estranhas que eu nunca tinha ouvido falar. E com o tempo, muitas coisas, principalmente coisas no sentido moral da coisa, da conduta, foram me preocupando. Por exemplo, se um parente seu, sei lá, sua família quer viajar ou eles querem ir para algum lugar, eles colocavam pressão em você de tipo, nossa, você vai faltar aula por causa disso. Eles estão sendo usados por Satanás ou coisa do tipo, sabe? Eles não falavam isso abertamente, porém, eles davam sugestões para você até que você tivesse essa conclusão. Ou, por exemplo, chegou num ponto que a minha assistente falou assim: Ah, tudo bem você falar que vai fazer outra coisa para você assistir a aula. Tá tudo bem você fazer isso. Tipo, ela até usou uma parábola na Bíblia, uma história, uma passagem na Bíblia para me explicar que tá tudo bem você, por exemplo, esconder de seus pais ou explicitamente mentir por causa disso. Porque para ela isso era proteger a palavra. Também tinha muito isso, né, de proteger a palavra, de você não permitir que as outras pessoas vissem, porque se as pessoas vissem essa palavra sem estarem preparadas, elas iriam
ser dominada por Satanás. E assim eu achei isso muito estranho. Outra coisa que eles falavam era que você não poderia pesquisar na internet sobre isso, porque você tinha que procurar a verdade apenas na Bíblia. Outro red flag, né, galera? Mentiras, manipulação emocional, muita pressão. Eles faziam muita pressão psicológica pra você. Por exemplo, estudar muito, você tinha. Opa, gente, desculpa. Calma, tá desligando. Não vou tirar, não. Tô muito longe agora pra desligar. E era muita pressão psicológica pra você estudar, você decorar os versículos, porque meio que sua salvação estava dependendo disso. Você tinha que ser selado com a palavra. E até isso, antes disso, eles não falam quem eles são. Eles não dizem quem eles são. Até você chegar no momento em que você acredita neles e a lavagem cerebral tá completa. E quando eles falarem quem eles são, tá tudo bem. Que você já tá confiando muito neles, eles já estão fazendo parte de uma família pra você. E isso é muito sujo, eu acho, assim, na minha opinião. Porque eles nunca disseram quem eles eram desde o começo. Eles mentiram para muitas pessoas ali, pressionaram, fizeram manipulação psicológica. Além de tudo isso, por exemplo, como eles têm a palavra verdadeira, todas as outras igrejas, elas estão erradas, ou seja, elas são dominadas por Satanás, e você tem que sair da sua igreja. Então, e você tem que basicamente se afastar de tudo e de todos, porque não importa o que os seus amigos, o que sua família pensa, o que importa é o que a palavra, né, a palavra de Deus fala, só que eles pegam a palavra de Deus e dão um nó, assim, sabe? Eles não estão nem aí sobre o contexto, não estão nem aí com hermenêutica, com exegese, eles não estão nem aí. Eles fazem a palavra vomitar coisas que a palavra não está falando. Eles usam a palavra, falam sobre parábolas, por exemplo, tem parábola para fogo, parábola para panela, parábola para qualquer coisa, para água, o que você imaginar. Tudo é parábola. Eles dão um novo significado para isso e a partir disso eles fazem uma interpretação equivocada do Apocalipse. Então eles acham que eles têm a interpretação do Novo Testamento, a interpretação de Apocalipse, tem a palavra revelada e tudo mais. Até que você chega em um dia da luz, eles chamam. Esse dia da luz é o dia que eles falam quem eles são, finalmente, né? E é um absurdo. Você aprende todo um processo. Você tem que decorar versículos, você tem que colocar isso na sua cabeça, né? Colocar no coração, selar o seu coração com essa palavra. E então eles vão contar uma história de que é um coreano lá na Coreia do Sul que recebeu a palavra revelada. Eu não consigo lembrar exatamente da história em si, porque faz tempo que eu não vejo isso. E eu, sinceramente, não tenho vontade nenhuma de visitar, assim, as minhas anotações. Eu tenho medo, assim. Eu peguei uma folha um dia desses, assim, que eu achei de anotações antigas, e eu simplesmente tive vontade de queimar aquilo, porque era uma deturpação, principalmente com o João Batista. Principalmente, eles têm umas ideias, assim, bizarras, bizarríssimas. Mas, resumidamente, o nome dessa seita se chama, em coreano, Shincheonji. Shincheonji. Em inglês é New Earth, New Heaven. E em português é Novos Céus, Nova Terra. Então, se você escutar alguma coisa assim, fuja. Porque são pessoas manipuladoras, são pessoas dominadoras, são pessoas mentirosas. Elas vão mentir pra você na cara dura. Na cara dura. E a forma como eles têm de evangelizar tá errada. Tá errada. Eles podem falar que é a palavra de Deus e a forma como eles fazem denuncia que isso não é verdade. A ação de fazer, a forma como é feita é tão importante como a ação é feita, né? Então, a forma como eles fizeram isso, como eles estão enganando muitas pessoas, é terrível. E depois disso, né, depois desse Dia da Luz, eu já estava sofrendo um processo de afastamento dos meus pais, afastamento dos meus amigos, porque eu teria que meio que abandonar tudo, né, para seguir a palavra de Deus, que eu estava acreditando.
E eu estava começando a me sentir muito mal, mas muito mal. Tipo, isso já fazia muito tempo já. Eu chorava direto, assim. E chegou num ponto em que eu tava numa semana tão péssima, eu chorava todos os dias. Eu tinha acreditado naquilo tudo. E eu acreditava, sabe? Porque eu era embutida todos os. Tipo, 3 vezes na semana, quase aulas de 2 horas. Final de semana tinham também atividades. E eu realmente acreditei naquilo tudo. Mas teve um dia que eu tava tão mal sobre tudo isso, porque eu ia ter que sair da minha igreja, eu teria que abandonar meus amigos, eu teria que, sei lá, não sei o que eu ia fazer com meus pais pra seguir eles, porque você tem que meio que fazer isso, abandonar tudo. E eu tava odiando isso, eu tava odiando ter que mentir pros meus pais, eu tava odiando ter que seguir essa vida dupla, e eu chorava quase todos os dias. Eu tava sentindo que eu estava entrando praticamente um estado depressivo, sabe? Tava horrível, terrível. E eu senti uma opressão, assim, horrível. E nesse dia, teve um dia que eu tive de lucidez e eu fiquei, eu vou pesquisar sobre isso. E então eu pesquisei na internet sobre tudo isso, né? Principalmente sobre o Limanri, que é o tal do Novo João, né? Quem tem a palavra revelada para eles, segundo eles. E eu achei muita podridão. Muitas pessoas na mesma situação que eu, pessoas que estavam num momento vulnerável, estavam num momento realmente de busca e que foram machucados, manipulados, sabe? E a minha fé, naquele momento que eu fiquei sem chão, eu descobri, nossa, tudo que eu vivi era uma mentira. E isso, quando aconteceu isso, eram 4 meses depois que eu tinha começado esse curso. Eu tinha chamado uma amiga para começar também, ela tá no processo de quase um mesinho também. E depois que eu vi esses vários depoimentos de várias pessoas, normalmente todo o material é em inglês que eu achei. Então, se você for procurar em português, talvez você não ache sobre isso. Por isso, esse é um dos motivos que eu estou gravando esse vídeo. Se fosse por mim, eu não estaria gravando, mas é porque se eu queria que alguém tivesse me avisado antes, sabe? Se alguém tivesse me falado, Laura, não entre nisso, isso aqui tá muito esquisito. E depois que eu vi esses depoimentos, eu percebi que era uma mentira, que era uma seita. Principalmente algumas doutrinas que eles pregam que tá, tipo, totalmente errado, por exemplo, a traição de João Batista, ou que a divindade de Jesus é meio que questionada. Eu não cheguei nesse ponto do curso, porque era uma parte um pouco mais avançada, que eu não estava disposta a continuar para ver isso. Além disso, também eu vi alguns documentos que, por exemplo, falam dos livros do Lee Man-hee. Ele mudou, depois de um tempo, algumas coisas da palavra revelada. Ele mudou algumas coisas com o tempo. Se é a tal palavra, né, verdadeira, se é a palavra de Deus, por que que muda, né? Então, depois de tudo isso que eu vi, da manipulação, de tudo que eu tinha passado, que eu estava sofrendo, eu falei com minha amiga, a gente bloqueou todos os contatos e simplesmente saiu. Antes de terminar esse vídeo, eu queria só avisar como é que eles fazem a estratégia deles. Além de mentir descaradamente, por exemplo, eles têm sites falsos. Você consegue encontrar na internet, se você procurar em inglês aí, pode procurar, tem coisas. Também tem alguns documentos que eu achei, por exemplo, no Reddit, tem algumas comunidades de várias pessoas que falam sobre isso, né? É um lugar aberto onde você pode se conversar, porque você pode ficar anônimo, né? Você encontra várias histórias de várias pessoas. E além disso, eles têm vários perfis, assim, no Instagram, ou, por exemplo, oferecendo aula de coreano grátis, oferecendo curso de bíblico grátis. Então, fiquem espertos, pessoal. Satanás não tá brincando. E, graças a Deus, com o tempo eu consegui recuperar minha fé. Minha fé quase tinha sido ceifada. Tem muitas pessoas que, infelizmente, depois que elas acordam, a fé delas morre. Simplesmente viram ateus, viram agnósticos, porque é uma coisa que realmente abala as estruturas. Quando eu saí dessa seita, eu fiquei me perguntando se tudo isso era real, se Jesus era real, se Deus era real, se a minha fé era real. E graças a Deus, Deus foi muito bom comigo e conseguiu restaurar isso, sabe?
Eu tive uma base de apoio também muito importante para eu conseguir me recuperar. Porém, é isso, é um aviso, para que vocês prestem atenção, cuidado, principalmente essa galera que aconteceu comigo foi lá, eles são lá de Curitiba, né? Da tribo de Simeão, inclusive. Olha, a cor amarela, que legal, galera. Eu tô sendo bem sarcástica. É a cor da tribo deles. E era uma sede missionária, então tenham cuidado, tá? Eles mentem na cara dura. Isso não tá certo. Eles querem carregar, sei lá. É que nem a história da. Não sei se vocês lembram, mas tem uma história no Antigo Testamento que fala sobre a Arca da Aliança, que Davi ele queria levar a Arca da Aliança para a cidade certa, mas colocou um- uma carroça de bois e deu errado. A forma como você faz, se ela estiver errada, vai ser errada. Então, a forma como eles fazem, com manipulação, com mentira, com pressão psicológica, com isolamento, não aceita. Não aceita, totalmente não aceita, porque eles pregam coisas que não são verdade e é péssimo. É péssimo você se ver refém daquilo. É isso. Eu espero que eu tenha ajudado você. Talvez você esteja numa situação parecida com a minha, esteja procurando por aí, tenha sido tocado pelo Espírito Santo ou coisa do tipo, esteja com dúvidas, com pulgas atrás da orelha e escute essa. Tenha dúvidas. Tipo, são dúvidas reais. Você está realmente com uma pulguinha atrás da orelha, você está. É um impulso e eu acho que nesse sentido procura, tá? Tipo, pesquisa mais, vê o que você realmente acredita, porque foi uma experiência terrível pra mim e que até hoje mesmo eu estou recuperando. Assim, quando eu vejo isso ou algo relacionado, eu realmente foi um processo muito traumático. Então, espero que tenha ajudado alguém, não sei, mas é isso, pessoal. Boa sorte, que Deus nos abençoe, Jesus nos guie nessa caminhada e é isso. Falou.